Como às vezes queremos dar uma folga, nos esconder em algum lugar onde ninguém e nada possa nos incomodar. Queremos calor, conforto, segurança e para ter pena de alguém. Muitas vezes temos pena de nós mesmos. Parece familiar? Bem, calor, aconchego, relaxamento, quase sempre é apenas para o benefício. Mas e quanto à pena? Porque você precisa dela. Você já se fez esta pergunta. Por que preciso de pena? Se não fez, aconselho-o a pensar sobre isso e, se já fez, aqui estão algumas informações adicionais para você refletir. Piedade é definida como compaixão, simpatia. Pense nisso. A piedade não implica nenhuma ação, nenhum vetor, apenas algum ato de união com o negativo. Afinal, o sofrimento é negativo. Quando sentimos pena de nós mesmos, nos juntamos à negatividade já existente dentro de nós, intensificando-a, duplicando-a, e novamente a pergunta é porque, na verdade, a pena pode nos dar muito, muito mesmo. O principal é entender o que exatamente e o que faremos com ela. Portanto, a primeira e mais óbvia coisa que a pena pode nos dar é uma oportunidade incrível de não fazer nada, de não mudar nada, de não mudar a nós mesmos. O processo de mudança, de autoaperfeiçoamento, bem como a transferência de ideias e pensamentos para o próximo estágio lógico, atos e ações reais, pode ser bastante doloroso, desagradável e difícil. Muitas vezes, nós mesmos não nos damos conta de que tentamos evitá-lo de todas as formas possíveis. A autopiedade é uma ótima maneira de se proteger da adversidade. Afinal de contas, quando sinto pena de mim mesmo, preciso gastar minha energia não em ações e mudanças, mas em restaurar o equilíbrio e a harmonia internos. E então tenho uma desculpa maravilhosa para mim mesmo e para os outros. Não tenho mais forças porque as gastei na restauração do meu mundo interior. O próximo estágio lógico, o segundo excelente presente da piedade, é a possibilidade de remover de si mesmo ou não aceitar, em princípio, a responsabilidade por suas ações, suas emoções, seus pensamentos e, finalmente, por sua vida. É muito difícil admitir para si mesmo que tudo o que acontece em nosso caminho de vida não depende de alguém, mas de nós. Depende do fato de conseguirmos aproveitar o momento, de darmos um passo, de querermos ver ou ouvir, de decidirmos mudar. Quando você se dá conta de sua total dependência de si mesmo, isso se torna extremamente desconfortável no início, assustador. Sentimento de desespero. Porque o único que pode realmente influenciar o que está acontecendo comigo sou eu mesmo. E se cedermos a esse impulso momentâneo, o medo do desconhecido, pelo qual nós mesmos somos responsáveis, a autopiedade se torna uma maneira muito fácil de escapar. Bem, é difícil carregar todo esse peso, e porque eu tenho que fazer isso? Oh, pobre de mim, infeliz, e ninguém vai me ajudar, ninguém vai tirar minhas mochilas. Como posso continuar vivendo se é tão difícil? O próximo presente bastante lógico da autopiedade é a capacidade de ignorar as tarefas reais e sérias que estão agora à sua frente ou apenas visíveis no horizonte. Sejam elas tarefas profissionais, metas pessoais, problemas de saúde e até mesmo a felicidade. É muito fácil esconder-se de sua realização por meio da autopiedade. Preciso me inscrever em uma academia de ginástica? Coitado de mim. Tenho que me exercitar 3 vezes por semana até ficar exausto. Preciso fazer um relatório urgente que me ajudará a progredir no trabalho, mas tenho tantas tarefas para hoje que não consigo respirar livremente. E assim por diante, de acordo com sua lista pessoal. E o último da lista, mas quase o primeiro em importância, o bónus da piedade é a oportunidade de receber o notório apoio, o calor e as manifestações de amor dos outros. Como não ter pena de um pobre rapaz, uma pobre moça, é tão difícil para ele, ela. E se pensarmos bem, qual é a essência desses sentimentos calorosos que nos são demonstrados como resultado da pena? De fato, ao recebermos essas manifestações de amor por nós, mais uma vez, já de lado de fora, o que muitas vezes é ainda mais importante para muitas pessoas do que o lado de dentro, recebemos a confirmação dos 3 primeiros itens do cardápio que a autopiedade nos oferece. Você precisa de tanto apoio, você precisa de tanto calor. Não é uma ilusão? Não é aquela nuvem cor-de-rosa que não consiste em nada e fecha nosso verdadeiro caminho na vida. Se resumirmos e analisarmos a situação sem os óculos cor-de-rosa, teremos o seguinte. Como resultado da autopiedade, temos sentimentos de impotência, fraqueza, a sensação de que já desistimos e que nunca mais nos levantaremos. Como consequência, sentimentos de ansiedade, e então nos perguntamos, por que estou tão ansioso? De onde vem esse sentimento de desastre iminente?
Agressividade. Bem, como reagimos na maioria das vezes quando percebemos que não há nada que possamos fazer, etc. E depois, seguindo a cadeia lógica, vem o stress e tensão, a fadiga crônica, a sensação constante de tensão. Tudo isso leva a uma série de doenças crônicas, com regra geral, depressão, problemas gastrointestinais, diminuição da imunidade, resfriados frequentes, etc. Há pelo menos 3 alternativas positivas à autopiedade. Aliás, muitas vezes confundimos a autopiedade com uma dessas varinhas de condão mágicas. Primeira opção, amor próprio. O tema do amor próprio se tornou algo extremamente comum em nossa sociedade, sendo percebido de forma muito simples. Bem, como você pode não amar a si mesmo? Enquanto isso, eu, por exemplo, conheço apenas algumas pessoas que realmente sabem como amar a si mesmas, sua vida e tudo o que a acompanha. O que é amar a si mesmo? Significa conhecer a si mesmo, entender a si mesmo, sentir a si mesmo, e, portanto, estar pronto para fazer algo por si mesmo. Mesmo que essa ação às vezes seja assustadora, às vezes dolorosa, às vezes parece que não há força, tempo e habilidade suficientes para realizá-la. Que ação você já fez por si mesmo? Muitas vezes não realizamos tais ações, mas apenas as chamamos de sonhos. E, na maioria das vezes, o verdadeiro motivo para não fazer tal ação é a autopiedade. Opção 2. Aceitar a si mesmo. E aceitar a si mesmo não significa ter pena. Aceitar significa estar ciente do que somos, do que nos acontece, e nos permitir ser assim. Permitir isso com prazer, apreciando o processo, percebendo que somente assim o pode, será capaz. Aceitação significa ver os prós e os contras. Ser capaz de priorizar e seguir em frente sem arrependimentos. Aceitar a si mesmo significa ver seus pontos fracos e conhecer seus pontos fortes. E, em vez de sentir pena de si mesmo e dar a si mesmo a oportunidade de ser irresponsável, assuma toda a responsabilidade por si mesmo. E, o mais importante, obtenha imenso prazer com isso. Opção 3. Ser capaz de ouvir a si mesmo, ouvir seus desejos, suas necessidades, sua essência. E, mais uma vez, muitas vezes nos damos por satisfeitos com essa habilidade. Ouvir a si mesmo não significa ceder ao desejo de não fazer nada, de não sentir nada, de não pensar em nada e depois se arrepender do que não fez. Ouvir a si mesmo muitas vezes significa ouvir seus medos e preocupações e depois ver o absurdo deles. É difícil, mas o resultado vale a pena. Ao nos ouvirmos, podemos manter nossas metas e sonhos em mente, ganhar novas esperanças e ver novas perspectivas. Para resumir, quero falar sobre a cadeia lógica mais comum que surge quando se responde à pergunta por que preciso de autopiedade. Ao sentir pena de mim mesmo, posso fazer com que os outros sintam pena de mim, ou seja, posso me sentir relativamente seguro e relaxado. A pena dos outros geralmente causa o papel de vítima, que estou experimentando em mim mesmo neste momento. Mas, assim que assumo o papel de vítima, além do calor, das palavras e emoções de simpatia das pessoas, recebo minha agressividade. Afinal de contas, a vítima sempre tem a tarefa de se defender e, portanto, de expressar agressividade. Você precisa dessa companhia, a agressividade. Você quer ficar com raiva do mundo inteiro e de todos separadamente, inclusive de você. Nos velhos tempos russos, havia uma expressão chamada "me pitiful" ou minha pena de você, e a palavra pena não significava simpatizar, mas sim amar. Dar o que a pessoa precisa, uma sensação de segurança e a ausência da necessidade de fazer algo agora. Na vida cotidiana, por alguma razão, começamos a recusar cada vez mais essa manifestação de amor de nossos vizinhos e de nós mesmos. Talvez devêssemos nos lembrar do significado da palavra piedade e usá-la, e deixar que nós mesmos e os outros cuidem de você. Aceitar esse presente com gratidão e felicidade,